Duas meninas gêmeas se aproximam de um milionário na escola e fazem um pedido que ele jamais imaginaria. O motivo por trás disso vai te deixar completamente chocado. O sol de fim de tarde iluminava o pátio da escola, enquanto Rafael caminhava ao lado de Luciana. Ele ajeitava a jaqueta e tentava parecer tranquilo, mas a presença dela deixava o coração acelerado. Luciana sorria com o jeito dele, meio sem jeito para aquelas coisas de gente simples, mas que a fazia rir. Ela levava Rafael para conhecer. A escola onde dava aula era o final do expediente. E o burburinho de mães, crianças e professores misturava-se ao cheiro de lanches sendo vendidos ali perto. As crianças corriam soltas, algumas com lanche, outras pulando amarelinha, outras desenhando no chão. De repente, Rafael sentiu uma mãozinha puxar sua calça. Era uma menina baixa, rosto redondo, de olhos curiosos. Ela olhou para ele de um jeito que misturava timidez e coragem. Atrás dela, outra menina mexia no cabelo, tão parecida que parecia espelho. Elas se aproximaram devagar, justo no momento em que Luciana se distraía conversando com outra professora. Rafael parou, pensou em se afastar. Mas algo nas expressões delas fez seu peito apertar. A menina da frente engoliu seco e disse com voz macia e estável: "Você pode ser nosso pai hoje?" Rafael piscou, ficou sem entender. A segunda gêmea falou no mesmo ritmo, reforçando o pedido, como se aquela fosse a coisa mais normal do mundo. Elas explicaram que era a festa da escola e que gostariam de ter o pai ao lado delas naquele dia. Um pedido estranho, ele achou, mas não conseguiu afastar o sorriso. Naquele instante, a campainha que avisava o fim das aulas tocou como se marcasse algo diferente. Luciana voltou-se e viu a cena. Rafael de frente para duas meninas implorando por um pai que ele nem conhecia. Ela ficou tensa. Sabia que aquilo sairia do comum. Rafael engoliu em seco, se abaixou ao nível das meninas e perguntou o que elas queriam exatamente. A mais falante pequenina disse que era importante, que as outras crianças tinham pais e elas não. Ela falou rápido, com medo que alguém escutasse e separasse o pedido. Rafael segurou a mãozinha dela, sentiu os dedos gelados e perguntou se era para fazer de conta. A menina sorriu, aquela mistura de raiva e vergonha nos olhos fáceis de ler. Rafael entendeu que não era brincadeira. Ele olhou para o rosto da outra gêmea que parecia esperar ansiosa por uma resposta. O pátio inteiro ficou menor para ele ali, como se tudo girasse em volta daquelas duas crianças. Os vendedores de pipoca, os gritos de colegas, as mochilas, indo e vindo. Tudo se tornou segundo plano. Rafael sentiu o peito bater mais forte. Ele se virou para Luciana, esperou a reação dela. Luciana fez uma careta preocupada, mas a viu olhar para as meninas e sentir pena. Ela tocou o braço dele e falou baixo que era algo sério. Então Rafael respirou fundo, sentiu um peso e uma vontade estranha de se comprometer. Ele fechou os olhos por um segundo e disse: "Tá bem, eu topo." As meninas explodiram em sorrisos e pulos de alegria que fizeram o tempo parar. Mas os sorrisos fugiram quando Rafael perguntou como elas se chamavam. A menina que pediu primeiro deu o nome: Isabela. A outra, meio envergonhada, completou: Mirela. Rafael repetiu olhando para as duas: Isabela e Mirela. Ele quase nem acreditava no som dos próprios lábios. Era como se fosse brincar, mas sabia que não era. Luciana aproximou-se e perguntou se podia fazer perguntas. Isabela falou que iam perguntar tudo mais tarde. A campainha soou de novo, e os pais começaram a chegar alvoroçados, chamando os filhos. Algumas mães olharam para Rafael com cara de: "Esse cara é doido." Outras ficaram curiosas. Rafael deu um passo para trás, preparando-se para o que viesse. Ele ajeitou a gravata que trazia no bolso, comprada de última hora para a data. As meninas deram uma risada. Jamais tinham visto um homem com gravata. Era esquisito e engraçado. Ele respirou fundo mais uma vez, sentiu uma mistura de medo e alegria. A festa começava já. Um monte de mesas com salgadinhos, música baixa ao fundo, balões coloridos. Luciana olhou para Rafael e disse baixinho: "Vai dar tudo certo." Ele assentiu, segurou a mão das gêmeas e soube que ali começava algo inesperado para todos. A tarde ia virar noite,
e a vida de muita gente mudaria dali para frente. Rafael sentia os olhos das pessoas ao redor como se fossem câmeras filmando cada passo dele. Mas o jeito como Isabela e Mirella agarravam suas mãos com força fazia tudo, o resto desaparecer por alguns segundos. A festa da escola já estava rolando. As crianças comiam brigadeiro, corriam com copos de refrigerante e dançavam ao som de uma música animada vinda de uma caixa de som simples. Luciana tentava conversar com outras professoras, mas olhava o tempo todo para ele com aquele olhar de quem sabe que algo fora do normal está acontecendo. Rafael se abaixou para falar com as meninas de novo e perguntou: "Por que vocês me escolheram? Por que eu?" As duas se entreolharam, e por um instante, Mirella mordeu o lábio e desviou o olhar. Isabela puxou o ar como se fosse explicar, mas parou no meio. Ela só balançou a cabeça e respondeu: "É só hoje, tá? A gente promete que depois você pode ir embora." Não havia raiva, nem mentira nos olhos dela. Só um cansaço pesado demais para uma criança de 8 anos. Rafael não insistiu. Ele percebeu que alguma coisa muito errada estava por trás daquele pedido, mas que elas não estavam prontas para contar ainda. Ele ficou ali, no meio de uma escola que não era dele, rodeado por pessoas que não conhecia, fingindo ser pai de 2 meninas que mal sabia o nome completo. Uma professora com um crachá pendurado no pescoço se aproximou sorrindo, pediu para tirar uma foto da família. Rafael quase disse que não, mas o sorriso orgulhoso de Isabela fez ele apenas assentir. A mulher clicou, agradeceu e saiu, falando com outras crianças. Mirella encostou a cabeça no braço dele e sussurrou: "Ela vai guardar essa foto no mural da escola." Rafael riu sem graça. "E isso é bom?" perguntou. Mirella só respondeu: "É a primeira vez que a gente vai aparecer lá." Aquilo bateu forte. Uma parede de fotos na escola, cheia de pais e filhos sorrindo e nunca uma delas. Rafael engoliu seco. A sensação de que estava entrando numa história que não era dele, mas da qual não podia sair, aumentava a cada minuto. Luciana se aproximou, com 2 copos de suco e entregou um a ele. Cochichou: "Elas são especiais, muito diferentes das outras crianças. Sempre foram." Rafael queria perguntar mais, mas percebeu que não era hora. As meninas continuavam agarradas a ele como se aquele momento fosse tudo o que elas tinham. Um homem apareceu do nada com um bigode fino e óculos torto, dizendo ser o fotógrafo da escola. Pediu que eles se posicionassem num cantinho decorado com papel colorido e flores de plástico. Rafael tentou recusar, mas as meninas já estavam sentadas no banquinho, ajeitando o cabelo e pedindo que ele sentasse no meio. Ele se sentou. O fotógrafo pediu sorriso. Rafael deu um daqueles forçados, mas as meninas riram de verdade. Depois da foto, o fotógrafo perguntou o nome completo de Rafael para anotar. Ele pensou em mentir, mas ficou calado. Isabela pulou na frente e disse rápido: "Rafael Souza, nosso pai." Ele não corrigiu. Sentiu um aperto no estômago. Era estranho ouvir aquilo, vindo de alguém que ele conhecera 1 hora antes. Mas era ainda mais estranho o jeito como soava natural, como se aquele papel já fosse dele há tempos e ele tivesse apenas esquecido. O tempo passou voando. Uma das professoras chamou todas as crianças para irem ao palco improvisado no pátio, onde fariam uma apresentação. Isabela e Mirella correram com as outras, mas antes de subir, voltaram correndo até ele e pediram: "Fica aí, tá? Promete?" Rafael disse que sim. Elas correram de volta, deixando no ar uma mistura de alegria e urgência, como se aquele fosse um dos últimos dias bons delas. A apresentação começou. Música infantil, danças mal ensaiadas, crianças rindo, outras chorando, e Rafael sentado num banco de madeira cercado por mães, tios, avós. Ele olhava tudo e pensava em como tinha parado ali. Era para ser só uma visita rápida, uma conversa com a namorada, e agora ele estava envolvido até o pescoço numa história que mal entendia. Quando a música parou e todos aplaudiram, Rafael se levantou sem perceber. As meninas voltaram correndo, e sem pedir permissão, Mirella o abraçou com força. Isabela também. As duas se grudaram nele como se o mundo pudesse
Acabar a qualquer momento. Ele fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. A cabeça fervilhava de perguntas, mas nenhuma delas tinha resposta ainda. Luciana olhou de longe, preocupada. Rafael sabia que mais cedo ou mais tarde teria que fazer aquelas perguntas e que alguém teria que responder, mas não seria hoje. Hoje ele só segurava aquelas duas mãos pequenas e ficava ali, sem entender direito, mas sentindo que de algum jeito aquilo fazia sentido, mesmo sem explicação nenhuma. Na segunda-feira de manhã, Rafael chegou mais cedo na escola. Não combinou com ninguém, só apareceu. Vestia uma camisa básica, sem relógio de grife, sem o carro chamativo de sempre. Queria passar despercebido. Luciana viu ele encostado no portão e foi até lá. Estava com uma expressão preocupada, como se já soubesse que ele vinha com um monte de perguntas. Ele pediu para conversar num canto longe dos alunos. Eles foram até a sala dos professores, que ainda estava vazia, cheia de canecas de café pela metade e armários velhos. Rafael se sentou numa cadeira rangendo e foi direto ao ponto. O que você sabe sobre as gêmeas? Luciana demorou para responder. Passou a mão no cabelo, respirou fundo. Disse que o pouco que sabia era de ouvir as outras professoras comentando. As meninas tinham aparecido do nada no meio do ano anterior. Foram matriculadas pela vizinha, Dona Neide, uma senhora de idade que vivia no fim da rua da escola. Ela contou que os pais tinham ido embora para trabalhar em outra cidade e deixaram as meninas com ela. Não entregaram nenhum documento, só falaram que voltariam em uma semana. Isso já fazia mais de um ano. Rafael franziu a testa. Ninguém nunca foi atrás disso? Conselho tutelar, polícia, alguém? Luciana explicou que Dona Neide mentia, toda vez que alguém perguntava. Inventava que os pais estavam viajando, depois dizia que estavam doentes, e na semana seguinte inventava outra coisa. A escola chegou a desconfiar, mas sem prova nenhuma, ninguém fez nada. E as meninas nunca contavam nada. Só diziam que os pais voltariam logo, mesmo quando ficava claro que nem elas acreditavam nisso. A diretora chegou a ligar para a vizinha algumas vezes, mas Dona Neide sempre enrolava. E como as meninas vinham limpinhas, uniformizadas, com lanche e caderno, acabava parecendo que estava tudo sob controle. Rafael ficou em silêncio. Ouvia cada palavra e tentava entender como duas crianças de 8 anos conseguiam sobreviver assim, sozinhas, escondendo esse buraco gigante onde deveria estar a família. Ele perguntou se Luciana já tinha ido até a casa delas. Ela disse que, sim, uma vez só, quando foi levar um boletim. Contou que a casa era simples, parede descascada, cheiro forte de produto de limpeza, e Dona Neide vivia sentada numa cadeira de rodas velha, meio cega, meio esquecida. Disse que as meninas cuidavam dela como se fossem adultas. Faziam comida, limpavam o chão, davam os remédios. Rafael não sabia o que responder. Ficou olhando para o chão como se procurasse uma explicação ali. Perguntou se as meninas tinham algum parente. Luciana disse que nunca mencionaram ninguém. Nem avó, nem tio, nem ninguém. Só falavam dos pais, e mesmo assim, sempre do jeito mais confuso possível, como se tivessem medo de contar a verdade. De repente, uma professora entrou na sala e perguntou se alguém tinha visto o carregador dela. Luciana respondeu que não e a mulher saiu rápido. Rafael voltou a falar, agora com outra pergunta. E a escola? Não deveria fazer alguma coisa? Luciana disse que tentou. Mas sem apoio da direção, sem provas, era difícil. Ela contou que uma vez tentou ligar para a assistência social, mas ninguém atendeu. Outra vez, tentou marcar uma reunião com Dona Neide, que não apareceu. E que as meninas sempre protegiam a história. Nunca se queixavam, nunca pediam ajuda. E eram tão educadas, tão boas alunas que pareciam normais. Rafael mexia no celular, digitava algo, depois apagava. Parecia procurar uma saída, mas não achava. Perguntou como as meninas conseguiam viver daquele jeito, sem pai, sem mãe, sem adulto de verdade por perto. Luciana respondeu sem pensar. Elas vivem uma mentira para não desmoronar. Rafael ficou mudo. Aquela frase doeu mais do que ele esperava. Pensou nas coisas que ele tinha na infância. No que sempre reclamou mesmo tendo tudo. Pensou nos brinquedos que jogou fora, nas brigas com o irmão,
Nas vezes que reclamava da comida, pensou que aquelas duas meninas não tinham quase nada e ainda cuidavam de alguém. Ele se levantou, agradeceu pela conversa e saiu. Andou pelo pátio vazio, olhou as salas com cadeiras tortas e janelas abertas. Viu uma bola esquecida no canto e pensou como aquele lugar era o único espaço de alegria real na vida das gêmeas. Decidiu que precisava ir até a casa delas. Não ia esperar mais ninguém. Saiu da escola sem avisar Luciana. Parou no mercado da esquina, comprou algumas frutas, uma caixa de leite, pão. Perguntou onde ficava a casa da dona Neide. O caixa apontou o final da rua. Rafael caminhou até lá, o coração apertado. Quando chegou, viu a porta entreaberta e uma das gêmeas, Mirella, sentada na calçada, brincando com uma boneca sem braço. Ela levantou a cabeça e arregalou os olhos ao ver ele ali. Rafael não falou nada, só levantou a sacola e sorriu. Mirella correu para dentro e chamou pela irmã. A casa era ainda mais simples do que ele imaginava. Entrou devagar. Isabela apareceu, na porta da cozinha com um pano na mão e olhos arregalados. Dona Neide dormia no sofá com um cobertor velho até o pescoço. Rafael colocou as sacolas sobre a mesa e olhou em volta. Não havia quase nada. Nem televisão, nem rádio. Um ventilador antigo parado no chão, 3 cadeiras, uma mesa de madeira rachada. As meninas ficaram ali, caladas, olhando para ele como se tivessem sido pegas em flagrante. Rafael perguntou se podiam conversar. Mirella assentiu, e Isabela puxou uma cadeira. Rafael se sentou e disse: "Eu não vim aqui para julgar, só quero entender." Elas se olharam, e por um segundo, a verdade começou a aparecer nos olhos delas. Rafael ficou com aquilo na cabeça o dia inteiro. Voltou para casa sem ligar o rádio do carro, sem atender o celular, sem olhar para os prédios luxuosos que ele sempre atravessava com orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, ele não queria saber de trabalho, de dinheiro, de reuniões ou de viagens. Só conseguia pensar nas duas meninas sentadas naquela cozinha apertada, com medo de falar, mas implorando em silêncio para que alguém enxergasse o que estava acontecendo. Chegou no apartamento de cobertura dele e tudo parecia sem graça. O sofá macio demais, o silêncio caro demais, a geladeira cheia demais. Sentou na beirada da cama e tirou o celular do bolso. Tinha várias mensagens de sócios, clientes, amigos perguntando por que ele sumiu, se ia aparecer no evento do fim de semana, se estava tudo bem com a Luciana. Mas ele não respondeu ninguém. Abriu a câmera do celular e viu a foto tirada na escola. Ele sentado entre as duas com aquele sorriso torto e elas sorrindo como se tivessem ganhado o mundo. A imagem não saía da cabeça dele. Fechou o celular e se deitou. Mas o sono não vinha. A noite passou devagar e quando o sol começou a nascer, Rafael já estava de pé tomando café numa caneca simples que nem combinava com a cozinha toda automatizada dele. Na cabeça dele, só uma pergunta. O que ele ia fazer agora? Ele sabia que não era pai daquelas meninas, nem parente, nem nada. Mas sabia também que não podia simplesmente virar as costas. E se ele sumisse agora, o que ia ser delas? Aquela casa ia continuar caindo aos poucos. Dona Neide cada vez mais fraca. E as meninas cuidando de tudo sem ninguém por perto. Era injusto. Era pesado demais para 2 crianças. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não podia simplesmente pegar elas e levar embora. Não era assim que funcionava. Tinha lei, tinha regras, tinha gente que ia querer saber o que ele estava fazendo. E tinha mais. Rafael não sabia cuidar nem de planta, quanto mais de criança. Ele não tinha preparo. Não tinha rotina para isso. Nem lugar na agenda para lidar com lição de casa, reunião de escola, febre de madrugada. Ele pensava nisso. E sentia uma culpa enorme crescendo por dentro. Queria fazer algo, mas não sabia como. E quanto mais pensava, mais ficava claro que, para ajudar de verdade, ele ia ter que se envolver de um jeito que nunca tinha feito na vida. Não dava para ajudar de longe mandando cesta básica ou pagando uma diarista. Se ele fosse entrar nisso, era para valer. E isso assustava. Naquela mesma manhã, pegou o carro e foi até o prédio onde Luciana morava. Estacionou na rua, ficou alguns minutos parado, depois subiu.
Ela atendeu de pijama, cabelo preso e cara de susto. Ele entrou e contou tudo. Disse que precisava conversar com alguém de confiança, porque estava perdido. Luciana ouviu em silêncio. Depois falou o que pensava. Que ele era livre para escolher, mas que qualquer escolha teria um preço. Se ele fosse embora, talvez ninguém o culparia. Mas ele teria que conviver com isso. E se ele ficasse, ia enfrentar muita coisa. Ela avisou que não seria fácil, que o sistema era lento, cheio de buracos, e que uma hora ou outra, alguém ia começar a questionar por que um homem rico, sem filhos, resolveu se meter na vida de duas meninas pobres. Rafael entendeu. Mas ao invés de desanimar, aquilo só mostrou que o buraco era mais embaixo. E que se ele fosse mesmo ficar, teria que estar pronto para tudo. Os dias seguintes foram pesados. Ele começou a mudar a agenda. Faltou a reuniões, recusou convites e até deixou de viajar para um evento importante. Alguns amigos começaram a estranhar. Outros deram risada dizendo que ele estava virando pai de aluguel. Mas Rafael não se importava. Estava mais preocupado em entender como podia ajudar de verdade. Pesquisou sobre guarda provisória, ligou para um advogado de confiança, perguntou como funcionava a assistência social. Foi até a casa das meninas mais algumas vezes, sempre levando alguma coisa simples: pão, leite, frutas. Mas o mais importante não era o que levava, era o tempo que passava ali. Aos poucos as meninas começaram a se abrir mais. Contaram que a mãe tinha ido embora com um homem que elas não conheciam, que o pai bebia muito e brigava com todo mundo, que Dona Neide tentava proteger, mas vivia doente. Rafael ouvia tudo calado. E cada pedaço daquelas histórias doía como se ele tivesse vivido junto. Um dia, Mirella perguntou baixinho se ele ia sumir. Se era só mais um adulto que ia desaparecer depois de prometer coisas. Rafael não conseguiu responder, mas naquele instante entendeu que o dilema dele não era mais sobre se ele devia ajudar ou não. Era sobre se ele tinha coragem de ficar até o fim. E naquele fim de tarde, sozinho no carro, olhando a rua vazia, ele fez uma promessa para si mesmo. Não ia deixar aquelas meninas sozinhas, não mais. A tarde parecia comum, mas tinha alguma coisa diferente no ar. Era uma terça-feira, calor pesado, e a escola estava meio vazia por causa de uma reunião de professores. Rafael chegou por volta das 3, com uma mochila nas costas e 2 copos de vitamina que ele mesmo tinha feito em casa. Estava tentando incluir isso na rotina das meninas, algo simples que mostrasse cuidado, mesmo sem saber exatamente o que estava fazendo. Isabela e Mirella o esperavam no portão, sentadas no chão, como se aquilo já fosse normal. Ele entregou os copos e as duas agradeceram sorrindo, mas alguma coisa no jeito delas estava diferente. Rafael notou na hora. Elas estavam mais quietas, os olhares meio desconfiados, como se esperassem que alguém fosse aparecer do nada. Ele tentou quebrar o clima com uma piada sobre o gosto da vitamina, mas nenhuma das duas riu. Sentaram num banco ali perto e ficaram mexendo nos canudos como se estivessem com medo de falar. Rafael perguntou se estava tudo bem, e Mirella balançou a cabeça devagar, sem levantar os olhos. Isabela olhou em volta várias vezes antes de dizer que não era bom eles ficarem ali muito tempo. Rafael não entendeu. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Isabela deu de ombros, mas respondeu com uma frase que ficou martelando na cabeça dele o resto do dia. Tem gente que não gosta de ver a gente feliz. Na hora ele achou que fosse coisa de criança, alguma briga na escola ou implicância boba. Mas então viu que Mirella estava com o braço escondido, tentando cobrir algo com a manga da blusa. Rafael pediu para ver com calma, sem forçar. Ela relutou, mas depois mostrou. Era uma marca roxa, como se tivesse levado um beliscão forte demais ou caído de mau jeito. Rafael perguntou como aquilo aconteceu. Mirella respondeu rápido demais. Foi brincando com a Isabela. Mas a irmã logo abaixou a cabeça e não disse nada. Aquilo acendeu um alerta em Rafael. Ele não era pai, mas sabia quando uma história estava mal contada. Tentou perguntar mais, mas as meninas ficaram mudas. Ele respeitou, mas o coração já estava apertado. Voltaram andando para casa devagar, com Isabela sempre olhando para trás, como se estivessem sendo seguidas. Quando chegaram na porta, Dona
Neide estava acordada, sentada na poltrona velha com os olhos fundos. Ela tentou se levantar quando viu Rafael, mas o corpo dela parecia mais cansado que o normal. Disse que teve tontura à noite e caiu no banheiro. Rafael se ofereceu para levá-la ao médico, mas ela recusou. Disse que já conhecia aquelas dores e que só precisava descansar. Ele ficou ali um tempo, observando tudo com mais atenção. A casa estava mais bagunçada que o normal. Louça acumulada, cheiro de pano molhado no ar e um silêncio esquisito entre as meninas. Rafael limpou a mesa, tentou organizar algumas coisas e, enquanto isso, escutava de longe sussurros vindos do quarto delas. Não conseguiu entender o que diziam, mas o tom era de medo. Quando ele bateu na porta e entrou, Mirella estava chorando. Tentou esconder o rosto, mas foi tarde. Rafael se ajoelhou e perguntou de novo: "O que está acontecendo com vocês?" Isabela respondeu por ela: "Não é nada com a gente, é com ele." "Ele quem?" Rafael perguntou. Mas elas ficaram em silêncio. A resposta não veio naquele dia, nem no seguinte. Mas Rafael começou a desconfiar que alguma coisa muito maior estava por trás daquele pedido de ajuda disfarçado, algo que elas tentavam esconder para se proteger, e que agora começava a escapar pelas rachaduras. Rafael chegou mais cedo naquele dia. Parou o carro na rua de trás, desligou o motor e ficou alguns minutos pensando se devia bater na porta ou não. A imagem de Mirella escondendo o braço, o silêncio das duas, a casa com aquele clima pesado, nada saía da cabeça dele. Pegou uma sacola com frutas, pão, um suco de caixinha e foi andando devagar até a porta. Antes que pudesse bater, a porta abriu sozinha. Isabela estava ali com cara de assustada. Quando viu que era ele, relaxou um pouco. Mirella apareceu logo atrás com o cabelo meio bagunçado e os olhos inchados. Rafael perguntou se tinha acontecido alguma coisa, e as duas fizeram sinal para ele entrar rápido. A sala estava ainda mais bagunçada que nos outros dias. Dona Neide não estava na cadeira. Ele perguntou por ela e Mirella respondeu que estava dormindo desde ontem à noite. Disseram que ela não quis comer, não quis tomar remédio e passou o dia todo deitada. Rafael largou a sacola na mesa e foi até o quarto. Dona Neide estava respirando devagar, com um pano molhado na testa e uma expressão que misturava dor e cansaço. Rafael tentou acordar ela, mas ela só abriu os olhos por um segundo e voltou a fechar. Ele olhou para as meninas e dessa vez não perguntou. Apenas disse que iam precisar levar ela ao hospital. Isabela, pela primeira vez, pareceu aliviada. Rafael ligou para Luciana, pediu ajuda e em menos de meia hora estavam todos no pronto-socorro. Enquanto os médicos atendiam Dona Neide, Rafael, Luciana e as meninas, esperavam do lado de fora, sentados num banco gelado de metal. Foi ali que Mirella começou a falar. Não foi de uma vez. Ela começou contando que às vezes faltava comida, que tinha noites em que elas dormiam com fome e que acordavam cedo para tentar pegar alguma fruta no quintal de um vizinho. Depois falou que Dona Neide ficava doente com frequência e que as duas cuidavam dela sozinhas. Isabela completou dizendo que, quando a velhinha desmaiava ou tinha dor forte, elas colocavam um pano frio na testa e ficavam rezando para ela não morrer. Rafael e Luciana ficaram em silêncio ouvindo tudo. Não sabiam o que dizer. Luciana pegou a mão de Mirella e apertou. Rafael passou a mão no rosto, tentando conter a raiva e a tristeza. Depois de um tempo, Mirella disse algo que ele não esperava. A gente sabe que não devia mentir. Mas se a gente contasse a verdade, iam separar a gente. Rafael olhou para ela e perguntou: separar como? Isabela respondeu no lugar da irmã. A gente ouviu uma vez uma mulher dizer que, quando os pais somem, as crianças vão para abrigo. E no abrigo cada uma vai para um lugar. Rafael olhou para Luciana. Ela confirmou com um olhar sério que isso realmente podia acontecer. Foi aí que tudo fez sentido. Por isso elas nunca falavam nada. Por isso sempre protegiam a história dos pais. Porque na cabeça delas contar a verdade era o mesmo que perder uma à outra. Rafael respirou fundo e perguntou: mas onde estão seus pais agora? Mirella ficou muda. Isabela olhou para o chão. Depois de um tempo ela falou:
Eles foram embora. A mãe saiu com um homem, disse que ia voltar, mas nunca voltou. E o pai? A gente não sabe onde tá. Só sei que ele gritava muito, batia nas portas, nas coisas, e uma vez quebrou o braço da mamãe. Luciana fechou os olhos por um segundo. Rafael ficou em choque. Isabela continuou. A gente se escondeu debaixo da mesa nesse dia. Depois disso ele saiu e nunca mais voltou. A mamãe ainda ficou um tempo, mas depois também sumiu. O silêncio, que veio depois, parecia pesar o dobro. Luciana limpou os olhos e disse que elas não estavam sozinhas, que agora iam ter ajuda. Rafael não disse nada, mas a cabeça dele já rodava com 1000 coisas. Como proteger 2 crianças sem documentos, sem apoio da família, sem estrutura legal nenhuma? Na saída do hospital, o médico disse que Dona Neide precisava ficar internada. Ela estava com a pressão descontrolada, os rins fracos e sinais de um princípio de AVC. As meninas seguraram o choro, mas Rafael percebeu que, no fundo, aquilo era esperado. Elas estavam preparadas para perder a única pessoa que ainda fazia parte da história delas. No carro, no caminho de volta, ninguém falava. Rafael dirigia olhando o retrovisor, vendo Mirella abraçada na mochila e Isabela com a cabeça encostada na janela. Luciana perguntou se ele já tinha pensado no que fazer. Rafael respondeu que sim, mas que nada era simples. Disse que precisava saber quais passos dar para cuidar delas de verdade. Luciana falou que conhecia uma assistente social da prefeitura, alguém de confiança que talvez pudesse orientar. Rafael aceitou na hora. Não podia mais esperar. No fundo, ele sabia que a verdade tinha aparecido, mas era só o começo. Agora o buraco estava exposto. A dor, a falta, o medo. Tudo estava claro. E a partir dali, não dava mais para voltar atrás. Rafael ainda estava com o celular na mão quando ele tocou, numa tarde em que o carro acelerou menos que a cabeça dele. Era Luciana, com a voz urgente e meio sem fôlego, pedindo para ele desligar o som e ouvir. Do outro lado, uma voz adulta, calma, dizendo ser a diretora da escola. Rafael, precisamos conversar, disse ela. E Rafael sentiu o peito apertar de novo, como no dia em que topou fingir ser pai. A diretora contou que um funcionário da Secretaria da Educação estava questionando o envolvimento dele com as meninas. Disseram que já tinham recebido reclamações de mães e professores, que alguém achava estranho um homem recém-chegado assumir 2 crianças no colégio. Ela explicou que tentava proteger a situação, que o Rafael só queria ajudar, mas que, se nada fosse feito, poderiam chamar o conselho tutelar. Rafael voltou a respirar devagar. Pediram que ele fosse à reunião no dia seguinte para prestar esclarecimento. Foi aí que Luciana completou a ligação, pedindo para ele não desistir, porque se ele se importava com elas, devia enfrentar isso. Rafael desligou. Olhou mais uma vez para as meninas que estavam no carro caladas com os olhos grudados na janela e resolveu que não podia recuar. Ele ligou para a assistente social que Luciana falara e pediu ajuda urgente. Ela disse que orientaria como agir, que já marcava uma reunião com o conselho tutelar e a escola. Rafael anotou tudo: data, hora, telefone, nome da assistente. O som do carro voltou, mas o silêncio dentro dele era maior. Ele sabia que agora tudo ia mudar. Se a conversa no hospital tinha confirmado a história triste das meninas, aquela ligação mostrava que outras forças estavam de olho, e não necessariamente para ajudar. Naquela noite, ao deitar, pensou nas próximas ações. Como provar que seu envolvimento era real, não uma armação. Como usar o apoio popular que começava a se espalhar pelos professores e alguns pais. Como proteger aquelas 2 crianças de burocracia e fofoca. O telefone vibrou de novo. Era a assistente, dizendo que estava a postos, que amanhã fariam o que fosse preciso. Rafael respirou fundo. Fechou os olhos e por um segundo pensou em desistir. Mas logo sentiu o braço de Isabela pesar no ombro e Mirella encolhida ali do outro lado. E naquele instante, soube que não podia sumir antes de garantir que elas ficassem bem. A reunião foi marcada para as 9 da manhã, mas Rafael chegou antes das 8. Ele não queria atrasos nem surpresas.
A escola estava quase vazia. O som de passos ecoava nos corredores e o cheiro de café velho se misturava ao de tinta das paredes recém-pintadas. Luciana o esperava na entrada da sala da diretoria com uma expressão fechada. Ela apenas acenou com a cabeça quando ele chegou, como se dissesse: "Se prepara." Os dois entraram juntos. A diretora estava lá, tentando manter a calma. Na cadeira da ponta, um homem que Rafael nunca tinha visto antes ocupava o espaço como se fosse dele. Ele usava uma camisa clara, muito passada, calça social, sapatos engraxados e um olhar que misturava arrogância e desconfiança. Era Arnaldo, funcionário da Secretaria de Educação, enviado para acompanhar de perto casos delicados como aquele. O tipo de gente que sempre aparece quando tem barulho, não para ajudar, mas para se mostrar importante. Rafael estendeu a mão, mas Arnaldo nem se levantou. Ficou sentado, cruzou os braços e soltou um bom dia seco. A diretora tentou amenizar o clima. Disse que todos estavam ali com o mesmo objetivo: garantir o bem-estar das crianças. Mas Arnaldo logo tomou a frente. Perguntou quem era Rafael, qual a relação exata dele com as meninas, por que ele vinha tanto à escola e como ele achava que podia interferir na vida delas daquele jeito. Rafael respondeu com calma, explicou como conheceu as meninas, contou do pedido inusitado na festa, do envolvimento natural que foi crescendo, da situação da dona Neide, do abandono dos pais. Mas Arnaldo não parecia ouvir. A cada resposta, fazia cara de tédio, anotava algo num caderninho e soltava um comentário ácido. Interessante. Um empresário milionário que resolve do nada cuidar de duas meninas pobres. Bem original. Luciana tentou interromper, mas ele ignorou. Disse que já tinha recebido relatos preocupantes sobre a situação e que era necessário investigar. A gente precisa proteger essas crianças, inclusive de pessoas bem-intencionadas demais, ele disse, olhando direto para Rafael. A diretora tentou aliviar, dizendo que Rafael tinha se mostrado respeitoso, presente, que as meninas estavam mais felizes, que até o rendimento escolar delas melhorou. Mas Arnaldo rebateu com um comentário frio. Felicidade não é critério legal. A tensão aumentou. Rafael sentia o sangue subir, mas respirava fundo. Sabia que perder a calma só ia piorar. Luciana, mais impulsiva, soltou: "Você conhece as meninas? Já viu como elas vivem? Já foi lá?" Arnaldo respondeu que não precisava ir até lá para fazer seu trabalho, que tinha experiência suficiente para identificar situações suspeitas, e que o caso seria encaminhado ao conselho tutelar imediatamente. Rafael tentou argumentar. Disse que estava buscando orientação legal, que já tinha falado com uma assistente social, que queria fazer tudo certo. Arnaldo rebateu com mais uma frase seca: "Justamente por isso vamos interferir agora, antes que fique mais difícil desfazer." Aquilo bateu como um soco. Luciana apertou o braço de Rafael, tentando conter ele. A reunião durou mais alguns minutos, com Arnaldo jogando perguntas maldosas, a diretora tentando mediar e Rafael tentando mostrar que não era vilão de história nenhuma. Quando saíram da sala, Rafael parecia outro. Não era mais o cara surpreso com o pedido das meninas. Agora ele estava lidando com gente que podia de verdade atrapalhar tudo. Arnaldo era um obstáculo, claro, direto, e provavelmente não ia parar tão cedo. Rafael sabia que enfrentaria muito mais do que perguntas desconfortáveis dali em diante. A partir daquele dia, o jogo mudava. E Arnaldo deixava claro que, se dependesse dele, Rafael não passaria da linha do portão da escola. Depois daquela reunião com Arnaldo, Rafael passou a sentir um peso diferente nos ombros. Não era só o medo de perder as meninas. Era como se o passado dele estivesse voltando devagar, empurrado pela desconfiança dos outros. E não demorou muito para isso acontecer de verdade. Numa tarde qualquer, Rafael recebeu uma ligação curta e direta de um número desconhecido. Uma voz masculina, fria, avisou que a verdade sempre aparece e desligou sem dar chance de resposta. Ele entendeu na hora que aquilo vinha de Arnaldo ou de alguém do círculo dele. Não era só sobre as meninas. Era sobre desenterrar tudo que Rafael passou anos tentando deixar para trás.
Aquilo ficou ecoando na cabeça dele, e foi nesse clima tenso que Luciana decidiu ir até o apartamento dele no sábado à tarde. Ela disse que precisava entender tudo, porque se estivesse mesmo com ele nessa luta, não dava para ser pela metade. Rafael hesitou. Não gostava de abrir aquele capítulo da vida, mas sabia que esconder agora era pior. Então contou. Contou que nasceu numa família complicada, que o pai era um comerciante falido e a mãe vivia de favor na casa dos tios. Que cresceu entre gritos, dívidas e promessas de mudança que nunca se cumpriam. Contou que aos 14 anos fugiu de casa por causa de uma briga com o irmão mais velho, Diego, que era envolvido com droga e pequenas roubadas no bairro. Disse que foi morar com um amigo, depois com outro, e só aos 17 conseguiu emprego fixo numa mecânica. Dali pra frente lutou sozinho. Trabalhou em oficina, depois virou vendedor, se envolveu com tecnologia, entrou em um curso de marketing e, aos poucos, foi montando o próprio negócio. Construiu uma empresa de software para pequenas lojas. Acertou numa grande venda, e isso mudou tudo. Aos 26, já era dono de uma startup avaliada em milhões. Mas esse sucesso todo nunca apagou a parte feia da história. Quando Diego foi preso por assalto a uma farmácia, o nome Souza estampou jornais locais, e mesmo Rafael já estando longe daquilo, foi arrastado de novo. Tentou ajudar o irmão com advogado, mas foi tarde. Diego acabou condenado e Rafael nunca mais teve coragem de visitar ele na cadeia. Era como se quisesse separar o passado do presente à força. Só que agora, com Arnaldo no encalço, tudo estava voltando. E ele sabia como esse tipo de gente adorava uma história mal contada. Se descobrissem o passado do irmão, se ligassem o sobrenome ao crime, podiam virar tudo contra ele. Dizer que ele era igual, que só fingia ser bonzinho. Luciana ouviu tudo calada. No fim, segurou a mão dele e disse que ninguém escolhe de onde vem, mas escolhe para onde vai. Rafael ficou em silêncio. Sabia que era verdade, mas o medo não sumia. E mais tarde, à noite, enquanto mexia nos papéis que tinha guardado num armário velho do quarto de hóspedes, achou uma pasta esquecida. Lá dentro, recortes de jornal com fotos do irmão preso, cartas que nunca enviou, e um documento antigo com o endereço da mãe, que ele não via desde que saiu de casa. Rafael encarou aquele papel por minutos. Não sabia se era hora de mexer nisso também, mas uma coisa ele sabia. Se fosse lutar pelas meninas, tinha que estar pronto para enfrentar o passado inteiro. Até os pedaços que ele preferia deixar enterrados acordaram com o barulho seco vindo da cozinha. Rafael levantou, da poltrona num pulo. Ele tinha passado a noite ali, depois de mais uma visita tarde demais para ir embora. As meninas correram do quarto com os olhos arregalados e sem entender o que estava acontecendo. Quando chegaram à cozinha, encontraram Dona Neide caída no chão, tremendo e tentando falar, mas sem conseguir formar nenhuma palavra. A colher que ela usava caiu ao lado do prato de sopa quase vazio. O rosto dela estava torto, como se um lado do corpo tivesse apagado de repente. Mirela gritou por Rafael, que já estava agachado tentando levantar a senhora, mas ela escorregava, estava molhada de suor frio, o olhar perdido. Isabela não conseguia parar de chorar. Rafael pegou o celular, ligou para a ambulância e em seguida para Luciana. Pediu que ela fosse para o hospital direto porque a coisa era grave. Enquanto a ambulância não chegava, Rafael tentou manter Dona Neide acordada. Pegou um pano limpo, molhou e colocou na testa dela. As meninas ficavam perguntando o tempo todo se ela ia morrer, e Rafael tentava não mentir, mas também não deixava o pânico dominar. Quando os paramédicos chegaram, a casa ficou pequena. Eles entraram com equipamentos, colocaram Dona Neide na maca com cuidado e um deles olhou para Rafael e disse que parecia AVC. Era grave e precisava ser atendido rápido. As meninas quiseram ir junto na ambulância, mas não deixaram. Rafael levou as duas no carro dele, correndo atrás do veículo como se cada farol vermelho fosse uma ameaça. No hospital, ficou tudo ainda mais confuso. Preencheram papéis, perguntaram o nome completo da senhora, idade, doenças, remédios.
Rafael respondia o que conseguia lembrar, mas a maioria das respostas ninguém sabia. Nem Mirella, nem Isabela, nem ele. Era como se Dona Neide tivesse vivido esquecida de todos, sem ficha, médica, sem alguém para lembrar das datas. A espera foi longa. Luciana chegou e abraçou as meninas. Rafael andava de um lado para o outro como se andar pudesse acelerar o tempo. Depois de mais de 1 hora, um médico saiu da sala e disse que ela tinha tido um AVC isquêmico forte. Estava estável, mas precisaria ficar internada, fazer exames e talvez reabilitação se melhorasse. Rafael perguntou se corria risco de morte. O médico hesitou antes de responder que sim. As meninas não ouviram essa parte. Estavam sentadas no corredor com Luciana, abraçadas uma na outra. Aquele dia virou um divisor de águas. Quando a noite caiu e o hospital ficou mais silencioso, Rafael chamou Luciana para conversar do lado de fora. Disse que agora não tinha mais desculpa, nem tempo para esperar ninguém. Dona Neide era a única adulta naquela casa, e agora estava fora de combate. A qualquer momento alguém podia aparecer, bater a porta, e as meninas ficarem sozinhas de verdade. Rafael perguntou para Luciana se ela achava possível acolher temporariamente as duas. Ela respondeu que sim, mas que precisava preparar tudo, que a casa dela era pequena, mas tinha espaço no coração. Rafael sorriu cansado e agradeceu. Depois voltou para o saguão e contou para Isabela e Mirella que iriam dormir com a professora por uns dias, até a vovó melhorar. As duas concordaram, mas com os olhos baixos, como se soubessem que talvez a melhora não viesse. E naquela madrugada, ao deixar o hospital, Rafael sentiu pela primeira vez que estava fazendo parte da vida delas de verdade. Não era mais um visitante. Era alguém que estava ali quando tudo desabava. A decisão não foi fácil para Luciana, mas ela já sabia o que precisava fazer. Depois daquela noite no hospital, ela passou o resto da madrugada acordada, sentada no sofá da sala, com as meninas, dormindo no quarto e Rafael deitado no chão da sala com um travesseiro emprestado. Enquanto olhava para o teto, pensava em tudo que poderia dar errado. A escola, os vizinhos, o conselho, o tal do Arnaldo. Mas também pensava no que aconteceria se ela fizesse vista grossa, como tanta gente fazia. Na manhã seguinte, levantou antes de todo mundo, preparou um café simples e decidiu que não ia mais ficar no meio do caminho. Ia estar do lado delas. No caminho até a escola, com as meninas no banco de trás, percebeu que não dava mais para separar a professora da mulher que estava ali de verdade. Quando chegou, subiu direto para a sala da diretoria. Encontrou a coordenadora e foi clara. Disse que estava acolhendo as meninas temporariamente, que sabia dos riscos, mas não ia voltar atrás. A coordenadora tentou alertar sobre o conselho tutelar, sobre a exposição, sobre Arnaldo. Luciana respondeu que sabia lidar com burocracia, mas não ia dormir tranquila sabendo que as meninas estavam largadas. A notícia se espalhou rápido pelos corredores. Uma professora ajudava as alunas. Uns viram como um ato bonito, outros torceram o nariz. Teve gente dizendo que era perigoso, que podia complicar a carreira dela. Arnaldo ficou sabendo pela diretora e apareceu de surpresa no fim da tarde. Chamou Luciana para conversar e usou aquele jeito arrogante de sempre. Disse que ela estava cometendo um erro grave, misturando vida pessoal com profissional. Luciana não se intimidou. Olhou nos olhos dele e disse que às vezes a vida exige isso, que nem tudo se resolve com formulário e parecer. Arnaldo ameaçou registrar tudo, fazer relatório, alertar a secretaria. Ela respondeu: "Pode anotar, mas escreve também que se não fosse por mim e por Rafael, essas meninas estariam dormindo sozinhas numa casa sem luz." Arnaldo não esperava aquilo. Levantou e saiu dizendo que voltaria com providências. Mas Luciana já estava decidida. Em casa improvisou colchões no chão, arrumou os armários, ensinou as meninas a separar as roupas e combinou horários. Pela primeira vez, Mirella e Isabela dormiram num lugar onde não precisavam se preocupar se a geladeira tinha comida. Luciana contou histórias antes de dormir, ajeitou o cobertor, deu beijo na testa. E depois ficou um tempo parada na porta do quarto,
observando as duas fecharem os olhos como quem, enfim, podia descansar de verdade. Rafael apareceu no dia seguinte com uma sacola de compras e um sorriso cansado. Agradeceu mais uma vez, disse que sabia do peso que ela estava carregando. Luciana respondeu: "A gente divide, porque sozinho ninguém aguenta." Rafael segurou a mão dela por um instante e não disse mais nada. Os dois sabiam que ainda tinha muita coisa por vir. Mas naquele momento, Luciana já tinha escolhido de que lado estava. E isso mudava tudo. A mudança em Rafael não veio de uma hora para outra. Mas quando veio, não teve volta. Ele já não era mais só o cara que apareceu por acaso na escola para visitar a namorada. Agora ele acordava pensando nas meninas, ia dormir lembrando do que faltava na casa delas, e entre um compromisso e outro, dava um jeito de passar no mercado, comprar fruta, procurar uma mochila melhor, uma escova de dente nova. Parou de correr atrás de tudo que antes parecia prioridade. Negócios, viagens, eventos sociais. Deixou de responder convites de almoços caros e passou a almoçar pastel com suco na lanchonete da esquina da escola. Os amigos notaram a diferença. Uns diziam que ele estava pirando. Outros faziam piada dizendo que ele ia acabar adotando as duas e abrindo uma creche. Mas Rafael não se importava. Tinha algo ali, com aquelas meninas, que não dava para explicar. Era como se ele estivesse encontrando um pedaço dele mesmo que sempre esteve escondido. Ele começou a ajudar nos deveres de casa, mesmo sem lembrar direito como se dividia a fração. Procurou vídeos no YouTube, imprimiu exercícios extras e todo fim de tarde se sentava ao lado delas, um de cada lado, enquanto Mirella desenhava no caderno e Isabela fazia contas com a língua presa de concentração. Às vezes ele ria sozinho do jeito que elas se implicavam. Uma pegava o lápis da outra, outra respondia de propósito errado só para irritar. Mas no fundo, aquilo era vida. Era barulho bom. Era rotina com afeto. Uma noite, Mirella acordou chorando. Tinha sonhado que a mãe voltava e levava ela embora sem avisar. Rafael ouviu o choro da sala, entrou no quarto e ficou ali sentado no chão até ela dormir de novo. Não disse que ia ficar tudo bem porque não tinha certeza. Mas segurou a mão dela com força, e isso bastou. No outro dia, Isabela perguntou se ele ia continuar indo lá. Rafael respondeu que sim, que enquanto elas quisessem ele estaria por perto. As duas se entreolharam, e Mirella soltou um: "Então você vai ter que aprender a fazer arroz porque o da tia Luciana é muito duro." Rafael riu e prometeu tentar. No sábado, ele foi com elas ao parque. Levou uma bola, um suco e um cobertor. Ficaram horas jogando, correndo e depois deitados olhando o céu. Isabela apontava nuvens e inventava formas. "Olha ali, parece um gato com asas." Mirella respondeu: "Parece mais um pão mordido." E Rafael só ria, sentindo um tipo de paz que não lembrava de ter vivido antes. Mais tarde comprou sorvete e levou as duas para casa da Luciana. Na despedida, elas abraçaram ele com força, de um jeito que ninguém nunca tinha feito. Não era agradecimento, era apego. Rafael sentiu o peso disso. Sabia que quanto mais se envolvia, mais responsabilidade vinha junto. Mas não conseguia mais se afastar. Quando chegou em casa, ligou para a mãe. Fazia anos que não falava com ela. Contou da situação, das meninas, da confusão toda. A mãe ouviu em silêncio, depois disse: "Talvez seja a coisa mais bonita que você já fez." Rafael ficou quieto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo. No domingo acordou cedo e foi comprar livros infantis. Passou na casa da Luciana, leu para elas antes do almoço. À tarde ajudou a montar um porta-retrato com uma foto tirada no parque. Escreveu atrás com letra feia, mas sincera: "Família é quem fica." As meninas colaram no quarto. Rafael voltou para casa tarde, cansado, mas com o coração cheio. Ele não estava mais só ajudando. Ele já era parte daquilo tudo. Arnaldo não ficou só nas ameaças nem nas reuniões formais. Ele começou a agir nos bastidores. Na semana seguinte, Rafael percebeu que havia mais olhares estranhos dos funcionários da escola e algumas mães cochichando quando ele passava. Em sala de aula, Luciana notou que a postura de quem sempre tratou as meninas bem mudou. Foi aí que chegou um parecer oficial da secretaria.
dizendo que seria aberta uma investigação sobre a relação de Rafael com Isabela e Mirella, com prazo de 30 dias para a conclusão, assinado por Arnaldo. Ele estava mexendo as peças do jogo com calma, com estratégia. Rafael e Luciana foram convocados a uma reunião com a assistente social que Luciana tinha contatado e com um representante do conselho tutelar. Lá, apresentaram histórico médico de Dona Neide, os registros escolares das meninas, fotos da casa, relatórios de atividades que Rafael ajudava, bilhetes das crianças, tudo. Parecia um dossiê bem montado. Mas Arnaldo compareceu, mesmo sem convite, com outro tipo de documento. Fotos amadoras tiradas por um funcionário da escola, mostrando Rafael indo e vindo à casa da Dona Neide fora do horário de visita, passando o dia inteiro lá, inclusive madrugada. Ele insinuou que aquilo não passava de auto-engano de quem quer se sentir herói, que bons samaritanos algumas vezes bagunçam vidas sem perceber. Para reforçar, ele levou ao encontro uma denúncia anônima alegando que Rafael estaria tentando obter a guarda das meninas por interesses próprios, para ganhar vantagens junto à prefeitura ou construir uma imagem elitista. Aquela carta anônima era vaga, mas suficiente para criar dúvida. Arnaldo pediu que o conselho colocasse fiscalização sobre Rafael, que exigisse laudos psicológicos das meninas antes de qualquer mudança de guarda, que determinasse visitas monitoradas. Ele foi eficaz. Deixou claro que não confiava em promessas, só em provas. Rafael apertava os papéis na mão com vontade de gritar que tudo era verdade, que só queria ajudar. Luciana o abraçava por trás, apertava o braço, passava a mão nos cabelos dele. A assistente social tentou equilibrar a balança, dizendo que os registros e os relatos mostravam um homem presente, responsável e cuidadoso. Mas Arnaldo rebateu: relato não é prova, e responsabilidade não é vínculo legal. O conselho decidiu, por precaução, marcar reunião para colher mais dados, avaliações psicológicas, entrevistas formais com a família do pai e da mãe de Rafael, laudos, médicos de longe, ou seja, mudou tudo para a burocracia, atrasou prazos, jogou a história para dentro do labirinto. Rafael e Luciana saíram dali, sabendo que o espaço que tinham conquistado seria cerceado. Não podiam visitar livremente as meninas, precisariam marcar data, horário, levar documento, ter testemunha. O plano de Arnaldo era claro: dificultar ao máximo, fazer com que o desgaste emocional e financeiro jogasse Rafael para fora. Se ele fosse desistir, era ali. Depois, Arnaldo conversou com a diretora da escola e alertou que qualquer desvio de protocolo implicaria em punição para ela e Luciana. Falou de responsabilidade, ética, zelo institucional. A diretora se retraiu, com medo de ser responsabilizada. Desde então, Luciana passou a dividir a vida entre ensino, casa emprestada pelas meninas e reuniões formais de prestação de contas sobre sua adoção temporária legal. Alguns professores começaram a chamá-la para conversar, perguntando ironicamente se ela não estava exagerando no envolvimento. Rafael passou a receber ligação da assessoria de imprensa falando que podia sim se posicionar publicamente, mas que isso poderia atrapalhar o processo. E pior, Arnaldo ainda testava os limites. Um dia mandou um oficial até a casa de Luciana para verificar condições do imóvel, cozinhas, quartos. Tudo era fichado, fotografado e entregue como mais peça para atrapalhar. A tensão começou a virar uma nuvem constante. Rafael ficava dias com o rosto fechado, juntando rascunhos de plano. Como provar que aquilo não era interesse, mas amor? Como mostrar que as meninas estavam bem com ele? Ele sabia que precisaria de um advogado, apoio de testemunhas, prova testemunhal, relatório de assistente social favorável. Era uma pilha de documentos que ele não tinha previsto no início. O plano de Arnaldo estava funcionando porque não precisava ser justo, só precisava ser cansativo. E cansar era a senha. Foi aí que Rafael entendeu: se queria continuar, ia precisar lutar em várias frentes. Agora não era só sobre ajudar meninas. Era duelo com um sistema que não costuma favorecer gente que foge do roteiro esperado. Ele saiu daquela fase sabendo que seria uma batalha, mas também sabendo que,
Depois de tudo que viu e sentiu com Isabela e Mirella, não dava para recuar nem se entregar. Foi numa manhã nublada com o céu pesado e o ar abafado que tudo desabou de vez. Luciana preparava o café na cozinha quando bateram na porta com força. Era um carro oficial do Conselho Tutelar, com 2 agentes e uma mulher que dizia ser psicóloga da rede. Eles estavam ali para cumprir uma ordem: levar Isabela e Mirella para o abrigo da cidade, pelo menos até que a situação fosse regularizada judicialmente. Luciana ficou parada por um segundo, segurando a colher de açúcar no ar. Depois pediu calma, tentou conversar, explicar que as meninas estavam bem, que tinham rotina, escola, cuidados, tudo. Mas a mulher disse que era decisão formal, que não podiam mais deixar elas num lugar sem guarda legal autorizada. Rafael chegou minutos depois, já com o rosto fechado e os olhos avermelhados. Ele tentou argumentar, mostrou os papéis do advogado, os e-mails trocados com a assistente social, pediu só mais uma semana. A gente não quis saber. Disse que já tinham dado prazo demais, que estavam ali por causa da denúncia encaminhada e que agora não podiam se omitir. As meninas ouviram a conversa da sala. Mirella foi a primeira a correr para dentro do quarto, chorando alto. Isabela veio logo atrás com o rosto duro, como quem já sabia que aquilo ia acontecer em algum momento. Luciana tentou segurar a porta do quarto, disse que não iam levar ninguém dali à força, mas a psicóloga se aproximou devagar, com jeito calmo, dizendo que era melhor assim, que era pro bem das meninas, que era só por um tempo. Rafael encostou na parede e ficou em silêncio. Ele não sabia o que fazer. Era como se alguém tivesse arrancado o chão dele. Quando entraram no quarto, Mirella estava encolhida no canto, abraçada no travesseiro, e Isabela de pé, firme, como se tentasse proteger a irmã com o corpo. Luciana pediu para deixarem elas levarem pelo menos a mochila, os ursinhos de pelúcia, os cadernos. A agente permitiu. Rafael foi até elas, ajoelhou e tentou segurar as mãos, mas Mirella não quis olhar. Só chorava e dizia: "Eu sabia que isso ia acontecer." Isabela entregou a mochila nas costas, pegou o ursinho e segurou a mão da irmã. Antes de sair, olhou para Rafael e disse baixo: "Você prometeu?" Aquilo quebrou ele por dentro. Eles entraram no carro e a porta se fechou com aquele barulho seco que parece final de filme triste. Rafael ficou parado no meio da calçada, sem reação. Luciana voltou para dentro e começou a chorar sem conseguir parar. A casa ficou silenciosa, como se as paredes tivessem perdido a cor. O quarto delas, com os brinquedos espalhados, o porta-retrato, com a foto do parque, o cobertor dobrado na beirada da cama. Tudo ali gritava ausência. Na escola, a notícia se espalhou. Algumas mães disseram que era o certo. Outras acharam um absurdo. A diretora ficou em cima do muro com medo de represálias. Arnaldo não apareceu, mas a assinatura dele estava no papel. Rafael passou o resto do dia em silêncio. Ligou pro advogado, marcou reunião, tentou contato com o abrigo. Disseram que ele não podia visitar ainda, que precisavam avaliar as meninas antes, ver se elas estavam emocionalmente estáveis, como se ele fosse o problema. Ele passou a noite em... Claro, imaginou as duas dormindo em beliches frias, rodeadas de estranhas, ouvindo barulhos que assustam. Imaginou Mirella chorando escondido e Isabela tentando fingir força. No dia seguinte foi até a porta do abrigo, mesmo sabendo que não ia poder entrar. Ficou ali por horas. No meio da tarde, uma funcionária saiu para fumar e disse que viu as duas sentadas no pátio quietas. Disse que não falaram quase nada o dia todo. Rafael agradeceu, mas aquilo doeu ainda mais. Quando voltou para casa, viu o recado de Luciana na porta. "Vamos lutar." Ele respirou fundo. Sabia que agora o jogo era outro. Era batalha judicial, era processo, era documento. Mas ali, parado diante do quarto vazio, Rafael entendeu que a pior parte da guerra não era a burocracia. Era ficar longe delas. Era prometer, cuidado e ser impedido de cumprir. Era amar sem poder proteger. Rafael passou os dias seguintes como quem anda no escuro, batendo nas paredes e tentando encontrar alguma fresta de luz. Ele não conseguia pensar em mais nada além de tirar as meninas daquele lugar. Cada vez que tentava contato com o abrigo,
Diziam que era preciso esperar a avaliação da assistente social, que o processo ainda estava em análise. Era como falar, com paredes. Até Luciana, sempre otimista, parecia mais calada. Na terceira noite sem dormir direito, Rafael resolveu fazer o que ninguém tinha feito até então: procurar pelos pais das meninas. Não com esperança de encontrar alguém para ajudar, mas para entender o que realmente tinha acontecido. Pegou os poucos documentos que tinha, as fichas escolares, o nome da mãe rabiscado num papel da escola, Jaqueline dos Santos Lima. Era tudo que ele tinha. Começou perguntando aos vizinhos da antiga rua da Dona Neide. Depois tentou encontrar pistas nas redes sociais. Nada. Ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém queria se envolver. Só que Rafael era insistente. Depois de horas vasculhando nomes parecidos, fotos antigas e comentários perdidos, achou um perfil inativo de uma mulher com o mesmo nome, com uma única foto publicada anos atrás. 2 bebês deitadas lado a lado num colchão florido. Era Isabela e Mirella. Não havia dúvida. O coração dele disparou. A legenda dizia: "Minhas pequenas milagres." Nenhum comentário, nenhum like. Rafael chamou Luciana na hora. Mostrou a foto, contou como achou, e juntos tentaram rastrear algum contato ligado àquela conta. Foi aí que apareceu o nome de um homem que curtia várias fotos dela. Um tal de Rony. Rafael puxou o nome completo dele, achou um cadastro, antigo num site de ajuda comunitária. Tinha endereço de outra cidade. Decidiu ir até lá. Pegou o carro no dia seguinte. Encarou mais de 2 horas de estrada, até uma periferia esquecida, com ruas de terra e casas inacabadas. Perguntou aqui, ali, até que uma moça reconheceu a foto que ele mostrou e apontou a casa no fim da rua. Rafael foi até lá. A porta estava encostada e o som de uma TV alta ecoava pelo corredor. Bateu com força. Um homem alto, magro, com os olhos fundos, atendeu. Era Rony. Rafael explicou quem era. Contou das meninas, do abandono, da internação, de Dona Neide. O homem ficou calado por uns segundos, depois estalou a língua e disse: "Ela sumiu. A Jaqueline. Um dia foi embora com um cara, levou umas roupas, deixou as meninas com a vizinha e nunca mais voltou." Rafael perguntou se ele era o pai. Rony negou. Disse que só foi namorado dela por um tempo, que até tentou ajudar, mas depois ela sumiu do mapa. Contou que o verdadeiro pai das meninas era outro, um sujeito chamado Flávio, que morava em outra cidade e tinha problemas com bebida e confusão com a polícia. Disse que, na época, a Jaqueline vivia fugindo dele. Rafael anotou o nome, agradeceu e voltou para o carro com a cabeça a mil. De volta em casa, com a ajuda de Luciana, encontrou uma ocorrência policial em nome de Flávio. 2 passagens por agressão, uma delas contra a Jaqueline. Mas o que ninguém esperava veio num comentário perdido num fórum antigo de mães. Uma usuária chamada Jaquelima82, contando que deixou as filhas com a única pessoa que confiava, porque precisava fugir, por medo de morrer. Rafael leu aquilo 10 vezes. Não era abandono simples. Era desespero. Jaqueline tinha sumido para proteger a própria vida. E as meninas tinham sido deixadas com Dona Neide não por descaso, mas por desespero. Era um segredo escondido por tanto tempo que virou silêncio. Rafael ficou em choque. Agora tudo fazia sentido. O medo das meninas, o silêncio sobre os pais, a proteção que tinham uma com a outra. Elas não foram esquecidas. Elas foram escondidas. E isso mudava tudo. A bomba caiu numa manhã cinzenta, daquelas que já começam com o ar pesado. Luciana chegou à escola com a cabeça cheia, mas tentando manter o sorriso no rosto. Carregava uma pasta com alguns relatórios que tinha preparado por conta própria. Queria mostrar para a diretora que as meninas estavam bem, mesmo com toda a confusão. Mas antes de entrar na sala dos professores, foi chamada pela coordenadora. A cara dela já dizia tudo. Luciana foi levada até a diretoria, onde encontrou a supervisora da Secretaria de Educação com uma folha na mão. Era um comunicado oficial. Ela estava sendo afastada por tempo indeterminado, enquanto o caso das meninas não fosse encerrado. A justificativa era simples.
envolvimento emocional com alunas, quebra de conduta profissional. Luciana leu aquilo sem acreditar. A diretora tentou falar algo, mas estava visivelmente desconfortável, como se tivesse sido obrigada a assinar aquilo. A supervisora disse que a decisão vinha de cima, que o processo estava sendo acompanhado por órgãos externos, que era melhor ela se resguardar. Luciana segurou o choro, mas a mão tremia. Pegou suas coisas em silêncio, saiu da sala, sem dizer nada. No corredor passou por alunos que ela dava aula há anos. Um deles até perguntou se ela estava indo embora, e ela só conseguiu balançar a cabeça. Rafael ficou sabendo no mesmo dia. Foi correndo até o apartamento dela. Encontrou Luciana sentada no sofá com os olhos inchados. Ela tentou fazer piada, dizendo que agora tinha tempo livre para organizar as gavetas, mas não conseguiu manter o tom. Disse que não estava arrependida, mas que doía, que passou a vida toda tentando ser uma professora decente, alguém que se importava de verdade, e agora estavam tratando ela como se fosse um problema. Disse que algumas colegas nem mandaram mensagem, como se tivessem medo de se queimar. E o pior, a mãe dela, quando soube, perguntou se tudo aquilo valia mesmo a pena. Se valia se meter por causa de duas meninas que nem eram sangue dela. Aquilo doeu mais do que o afastamento. Luciana respondeu que sim, que valia, que faria tudo de novo. Rafael segurou a mão dela, disse que não ia deixar aquilo ficar assim, que ia atrás de um advogado também para defender ela, que ia contar a verdade em todo lugar que pudesse. Mas Luciana pediu calma. Disse que não queria transformar aquilo numa guerra pública, que preferia resolver do jeito certo, no tempo certo. E enquanto isso, ela ia continuar perto das meninas, mesmo de longe. Ia escrever cartas, mandar desenhos, se fazer presente de qualquer forma. Mas o coração dela já estava do outro lado do muro. E ninguém ia arrancar isso dela. Ela só não esperava que o golpe viesse tão rápido. 2 semanas depois recebeu uma notificação dizendo que estava sendo investigada por possível adoção irregular. Um absurdo completo, uma tentativa clara de desmoralizar o que ela estava fazendo. Tudo armado por Arnaldo. Rafael ficou revoltado. Disse que agora era guerra. Mas Luciana ainda tentou manter a calma. Disse que a verdade sempre aparece, mesmo quando tentam esconder com papelada e carimbo. Ela sabia que estavam tentando desgastar ela, colocar medo, empurrar para fora, mas também sabia que depois de tudo que viveu com aquelas duas, não dava para fingir que não era nada. Já tinha escolhido o lado dela, e ninguém ia mudar isso. Rafael e Luciana passaram dias combinando o que fariam, mas sabiam que precisavam de ajuda de verdade além dos papéis, das reuniões, das promessas vazias. Foi quando receberam o recado. Tenho um amigo que pode ajudar sem custos com experiência em casos assim. Era da assistente social da prefeitura, que viu o esforço deles e ligou discretamente. No jantar daquela noite, Rafael abriu o e-mail e leu o nome que fez o peito apertar. Dr. Marcondes, advogado especializado em direito da criança. Marcondes tinha um escritório humilde perto da praça central da cidade e uma reputação sólida entre os atendidos pelo governo. No dia marcado, eles foram com as meninas até lá. A espera era longa. Uma recepcionista atendendo outros casos, móveis simples, uma planta seca no canto. Quando finalmente entraram, viram um homem de barba grisalha, olhar sereno, sorriso tranquilo. Ele cumprimentou as meninas com atenção, conversou com Luciana enquanto Rafael explicava tudo o que tinha acontecido até ali. Marcondes ouviu sem interromper, e quando Rafael terminou, falou baixinho. Vocês estão no caminho certo, mas isso vai exigir mais do que coração. Vamos precisar de prova, de relato, de documento, de testemunha presente. Ele pediu para ver todas as trocas, de e-mail, os relatórios médicos, os registros escolares, o afastamento de Luciana, a notificação do abrigo. Pegou tudo com calma, organizou em pastas, copiou documentos, marcou pontos importantes nos papéis. Depois sugeriu um roteiro, reunir depoimentos da assistente social, da diretora, de professores que acompanharam as meninas, de vizinhos que
Viram Rafael levando alimentação, de médicos que atenderam Dona Neide. Queria também laudos psicológicos, pareceres favoráveis e mediação cautelar para visitas. Disse que com isso poderiam entrar com pedido de guarda provisória junto à vara da infância, solicitando que as meninas voltassem para casa da Luciana e Rafael enquanto o processo andasse. Ele explicou que precisariam de audiência com juiz e promotor, e que seria importante manter o caso longe da imprensa por enquanto, para evitar ataques midiáticos. Rafael e Luciana ouviram com atenção, fizeram perguntas, tomaram nota. Um ponto chamou atenção. Ele disse que queria falar também com ex-sócios e amigos de Rafael, testemunhas que pudessem falar da mudança de postura dele e do caráter envolvido por trás da história. Depois pediu que as meninas escrevessem, cada uma carta contando o que sentiam, o que precisavam, como se sentiam longe de casa. Era como reunir coroas de pequenas provas da vida delas. Na saída, Rafael saiu com aquela sensação de que estava em boas mãos, com alguém que entendia dores, requisitos e pessoas de verdade. Marcondes ficou com os documentos e prometeu já protocolar a petição no tribunal na semana seguinte. Luciana deu um abraço forte no advogado antes de sair. Ele sorriu e disse: "Vocês não estão sozinhos mais." No carro, elas narraram o encontro com empolgação. "Ele parece saber o que faz", disse Isabela. "Eu gostei dele", completou Mirella. Rafael dirigia pensando nos próximos dias, mas sentia que havia finalmente um caminho concreto. Não era mais improviso, era plano com suporte. Um aliado. E pela primeira vez, o cansaço parecia valer a pena. Não demorou muito para Arnaldo perceber que Rafael e Luciana estavam se reerguendo. E como ele já tinha feito antes, voltou a se mexer por trás dos panos. Dessa vez ele mirou mais alto. Usou os contatos dentro da secretaria para abrir um processo administrativo contra a própria escola, acusando a diretora de negligência e vista grossa na conduta de Luciana. Também pressionou a equipe do Conselho Tutelar para exigir um relatório mais duro sobre as condições em que as meninas estavam sendo acompanhadas antes da internação da Dona Neide. No mesmo dia em que Marcondes protocolou o pedido da guarda provisória, Rafael recebeu uma notificação de intimação assinada por um promotor influenciado por Arnaldo. O documento dizia que, enquanto o processo não fosse julgado, qualquer aproximação direta dele com as meninas poderia ser interpretada como tentativa de manipulação emocional. A recomendação era clara: manter distância física até segunda ordem. Aquilo foi como um soco. Rafael ficou sem reação por alguns minutos. O advogado dele, Marcondes, tentou acalmar. Disse que iriam responder com firmeza, mas deixou claro que Arnaldo estava jogando pesado. E jogava mesmo. Na mesma semana, uma matéria pequena saiu num site de notícias local. O título era sugestivo: "Empresário milionário, investigado por interesse em adoção de irmãs gêmeas, pode ser barrado pela justiça." A matéria não citava nomes diretamente, mas era nítido sobre quem falava. Rafael sentiu o baque. Luciana ficou furiosa. Disse que agora Arnaldo tinha cruzado a linha, que não era mais só sobre as meninas, era pessoal. Eles sabiam que só podia ter sido ele. Era muita coincidência a matéria sair justamente no dia da entrega do pedido de guarda. Marcondes confirmou que estavam tentando minar a imagem pública de Rafael antes da audiência. A ideia era clara: pintar ele como alguém que queria se promover, um rico entediado tentando bancar o Salvador. Rafael passou a andar na rua com mais cuidado, sentia os olhares, ouvia cochichos. Gente que até então apoiava começou a evitar contato. Alguns pais na escola mandaram mensagens questionando Luciana, perguntando se ela tinha certeza do que estava fazendo. A diretora foi chamada para depor. Arnaldo queria cortar o apoio pela raiz, mas o pior ainda estava por vir. Um dia, Rafael foi visitar a mãe, algo que raramente fazia, e encontrou ela abalada. Ela tinha recebido uma ligação dizendo que o passado dele com o irmão, Diego, estava voltando à tona, que iam usar tudo contra ele. A mãe chorou e disse que talvez fosse melhor desistir, que ele podia perder tudo. Rafael abraçou ela e ficou calado por um tempo. Depois respondeu: "Se eu desistir, elas perdem tudo."
Eu aguento. Marcondes marcou uma nova reunião de emergência com todos os envolvidos. Disse que era hora de reagir. Sugeriu que começassem a organizar um abaixo-assinado com pais, professores e vizinhos que conheciam Rafael. Pediu que a assistente social emitisse um parecer mais detalhado e que as meninas, com cuidado, pudessem gravar um vídeo simples, sincero, contando como se sentiam. Luciana ficou insegura com a ideia do vídeo, mas Rafael disse que elas tinham o direito de falar. Elas toparam. No fim daquela tarde, com o celular na mão, Isabela e Mirella gravaram uma de cada vez, dizendo o que sentiam, o que viveram e o que queriam. Não houve roteiro. Foi tudo verdadeiro. Depois do vídeo, Rafael chorou. Sabia que agora a luta era mais suja, mais difícil, mas também sabia que Arnaldo não contava com uma coisa, que o amor das meninas por ele era verdadeiro. E isso não se manipula com papel, carimbo ou manchete. As gêmeas estavam cansadas de esperar. Cada semana era uma promessa nova, vai dar certo que nunca virava realidade. No abrigo, o tempo parecia andar mais devagar. Isabela contava os dias rabiscando riscos no canto do caderno. Mirella desenhava janelas com o rosto colado na parede, imaginando o mundo lá fora. As outras crianças brincavam, se adaptavam, mas elas não. Elas sabiam que aquele lugar não era casa, era parada de emergência. E como ninguém parecia ouvir o que elas sentiam de verdade, resolveram fazer do jeito delas. Tudo começou com uma ideia da Mirella que sussurrou baixinho para a irmã no meio de uma noite. E se a gente escrevesse tudo? Isabela pensou, virou de lado na beliche e disse: mas escrever para quem? Mirella respondeu com os olhos brilhando: para todo mundo. Na manhã seguinte, enquanto os adultos cuidavam das tarefas do abrigo, as duas começaram a rascunhar a carta. Pegaram folhas do caderno de lição, recortaram, colaram, desenharam. Não queriam que fosse só um texto triste, queriam mostrar o que viveram, o que sentem e o que desejam. Escreveram com letra de criança, cheia de erros e verdade. Contaram da casa da dona Neide, das vezes que dormiram abraçadas no sofá com medo, da comida dividida em 3 partes pequenas, das brincadeiras silenciosas, do dia em que conheceram Rafael, da vitamina com gosto estranho que ele levou, dos livros que Luciana lia antes de dormir. Contaram que não sentem saudade dos pais, mas que sentem saudade da ideia de ter alguém que fique. E disseram com todas as letras que se sentem seguras com Rafael, que confiam nele, que ele nunca mentiu, nunca bateu, nunca prometeu o que não podia. No fim, escreveram um pedido. Se alguém puder, por favor, escuta o que a gente sente. A carta era grande demais para um envelope só, então dobraram em 4 e guardaram numa caixa de lápis. Mas como fariam para entregar? Foi aí que entrou em cena o menino Rodrigo, outro morador do abrigo, mais velho e curioso. Ele ouviu as duas cochichando e perguntou o que era. Mirella mostrou a carta. Ele leu com atenção, calado. Quando terminou, disse que conhecia um rapaz que às vezes ia até lá doar brinquedos e que também trabalhava num jornal local. Um cara, legal, de fala mansa e sempre com a câmera pendurada no pescoço. Rodrigo prometeu entregar a carta para ele, sem contar para ninguém. E fez. 3 dias depois, o rapaz apareceu no portão com cara de quem sabia mais do que devia. Pediu para conversar com a coordenadora do abrigo. Disse que queria fazer uma reportagem sobre histórias reais de crianças que vivem ali. Ela deixou. Era só mais uma matéria de rotina, achou. Mas ele já sabia o que procurava. Saiu de lá com olhos marejados e uma cópia da carta no bolso. No dia seguinte, ligou para Rafael. Contou que tinha lido algo que ele precisava ver. Marcou num café discreto e entregou a folha. Rafael leu tudo ali mesmo, sem respirar. As mãos tremiam. Quando terminou, levantou os olhos e perguntou: você consegue publicar isso? O jornalista respondeu: já está sendo editado. Era o plano das meninas tomando forma. Simples, sincero e direto do coração. Rafael saiu dali com a carta na mão como se segurasse ouro. Pela primeira vez em semanas, sentia que talvez, só talvez, o mundo estivesse pronto para escutar 2 crianças que nunca tiveram voz. A matéria saiu numa manhã de quarta-feira sem aviso. Estava lá,
estampada no site de notícias da cidade, com o título grande em letras pretas. 2 meninas, uma carta e o pedido que ninguém quis ouvir. A foto mostrava só 2 mãozinhas, segurando uma folha de papel amassada, e aquilo já bastava para chamar atenção. Em menos de 2 horas o texto viralizou. Era impossível passar batido. A carta estava transcrita na íntegra, sem edição, com os erros de ortografia mantidos. A gente não quer brinquedo. A gente só quer continuar com quem faz a gente sentir que tem alguém. Não teve quem não se emocionasse. Começaram a chover comentários na postagem. Gente perguntando quem eram aquelas meninas, por que estavam num abrigo, o que o poder público estava fazendo para resolver. Teve mãe dizendo que abraçou os filhos depois de ler. Teve pai que chorou no trabalho e mandou mensagem para a esposa. Teve gente pedindo para ajudar com roupas, alimentos, o que fosse. A repercussão foi tanta que a redação do jornal recebeu ligações de grandes veículos. Um programa de TV local pediu para fazer uma reportagem maior. O repórter que publicou a matéria ligou para Rafael e avisou que a coisa tinha saído do controle, no bom sentido. Rafael, que até então vinha sendo visto com desconfiança por muitos, agora era mencionado nos comentários como o homem que ouviu o que ninguém quis escutar. O nome dele começou a ser procurado nas redes, e o vídeo que as meninas tinham gravado com Marcondes também foi divulgado. Era só Isabela e Mirella, cada uma falando com o coração, do jeitinho delas, sem maquiagem, sem ensaio. Era impossível assistir sem se arrepiar. A cidade parou por um instante para olhar 2 crianças dizendo: "A gente só quer voltar para casa." Isso mexeu com tudo. Em poucas horas, Rafael recebeu ligação de jornalistas, de influenciadores locais, até de vereadores querendo marcar reunião. Luciana foi procurada por mães da escola pedindo desculpas por terem duvidado dela. Até a diretora ligou, chorando, dizendo que agora sentia vergonha de ter se calado por medo. Mas nem tudo foi apoio. Arnaldo, ao ver a repercussão, tentou controlar a situação. Disse em entrevista que o caso estava sendo apurado com todo cuidado, que era perigoso expor menores em redes sociais, que havia irresponsabilidade emocional de alguns envolvidos. Mas já era tarde. A cidade tinha escolhido um lado, e não era o dele. Nos dias seguintes, surgiram campanhas de apoio. Uma cafeteria colocou um potinho com os dizeres: "Doe para quem só quer ter uma casa de novo." Uma escola particular ofereceu bolsa integral para as meninas, mesmo sem saber se elas sairiam do abrigo. Uma psicóloga se ofereceu para atender de graça. Um artista de rua pintou um muro com a frase da carta: "Família é quem fica." Rafael e Luciana assistiam aquilo tudo com o coração dividido. Era bonito, sim, mas também perigoso. Sabiam que expor as meninas podia acelerar ou atrapalhar o processo. Marcondes os reuniu para conversar. Disse que a repercussão era importante, mas agora precisavam agir com mais estratégia ainda. Que a pressão pública podia abrir caminhos, mas que o juiz precisava ver mais do que emoção. Precisava ver firmeza, estrutura e plano. Rafael concordou, mas no fundo sabia que o que mudou tudo foi aquela carta. Não veio de um advogado, nem de uma matéria fria. Veio do coração de 2 meninas que só queriam ser ouvidas. E agora, ninguém mais podia fingir que não sabia da história delas. O dia da audiência chegou com o céu nublado e o coração apertado. Rafael acordou cedo, tomou banho, vestiu uma camisa simples e respirou fundo diante do espelho por longos minutos. Luciana estava mais tensa que ele. Ajeitava os papéis, revisava documentos com Marcondes como se quisesse decorar tudo. Mas no fundo sabia que nada daquilo ia valer se as palavras não tocassem quem estivesse do outro lado. As meninas acordaram no abrigo sem saber que aquele dia podia mudar tudo. A funcionária que cuidava delas tentou acalmá-las, mas Mirella passou o café da manhã toda em silêncio e Isabela, pela primeira vez, esqueceu de pentear o cabelo como gostava. Quando Rafael chegou ao fórum com Marcondes, o clima já estava montado. Um grupo pequeno de pessoas se formava na porta, conhecidos, professores, vizinhos que leram a carta e resolveram apoiar. Não era protesto, era presença. Era gente, dizendo: "A gente tá vendo o que tá acontecendo." Dentro da sala,
O juiz, a promotora, a assistente social e o representante do conselho estavam sentados com aquela postura de quem tenta parecer neutro, mas já traz opinião formada. Arnaldo estava lá também, sentado com o olhar duro, a pasta cheia de relatórios e uma expressão de quem não aceitaria derrota fácil. A audiência começou com o juiz pedindo calma, respeito e foco nos fatos. Marcondes pediu a palavra e começou firme. Apresentou o histórico de Rafael, mostrou os documentos, lembrou da doença de Dona Neide, do abandono real das meninas, da convivência construída com afeto e responsabilidade. Em seguida, Luciana falou. Não leu texto, não, usou dados. Só contou. Contou das noites em claro, dos temas de casa, do primeiro abraço, da primeira vez que as meninas dormiram sem medo. O juiz ouviu, sério, sem interromper. Depois Arnaldo se levantou. Disse que entendia a emoção envolvida, mas que o processo precisava de responsabilidade. Que Rafael não tinha preparo técnico, que sua história familiar tinha manchas e que o carinho, por mais verdadeiro que fosse, não era suficiente para garantir proteção. A promotora levantou o ponto legal. Questionou o vínculo oficial, a estabilidade. O que aconteceria se as meninas tivessem crises, se o relacionamento entre Rafael e Luciana não resistisse à pressão. A assistente social falou em seguida. Disse que visitou o abrigo, viu o impacto da separação nas meninas e confirmou. O afastamento estava causando sofrimento real. Que ali não havia sinais de abuso, risco ou manipulação. O juiz ficou em silêncio por um momento, depois pediu para ouvir as meninas. A sala parou. Isabela e Mirella entraram de mãos dadas, cada uma com um casaquinho colorido, andando devagar. Sentaram diante do juiz com os pés balançando na cadeira alta demais para elas. O juiz perguntou com voz calma se elas sabiam o que estava acontecendo. Isabela respondeu. A gente sabe que estão tentando decidir para onde a gente vai. Mirella completou. Mas ninguém perguntou onde a gente quer ficar. O juiz sorriu de leve. Pediu que elas falassem com o coração. E foi o que fizeram. Falaram do medo de voltar para uma casa vazia, da saudade de dormir ouvindo história, de tomar vitamina estranha e rir no café da manhã. Falaram que Rafael nunca obrigou, nunca mandou, só cuidou. E que Luciana é quem ensinou que a gente não precisa ter o mesmo sangue para ser família. Quando terminaram, a sala estava em silêncio. Até Arnaldo evitava contato visual. O juiz pediu um intervalo. A decisão viria logo. Rafael saiu da sala com as mãos suando. Luciana apertava os olhos como quem queria congelar o tempo. Marcondes disse que, independente da resposta, o que foi feito ali já tinha mudado muita coisa. Mas eles sabiam. O que importava mesmo ainda estava nas mãos do juiz. E cada segundo fora daquela sala parecia durar uma eternidade. O intervalo parecia eterno. Cada minuto uma eternidade que virava pesadelo. E Rafael se sentou num banco do corredor, com as mãos trêmulas e o olhar fixo no chão. Luciana estava em pé, abraçando Mirella, que chorava baixinho, e Isabela apertava o casaco tentando esconder o medo. Quando o juiz retornou, chamou primeiro Rafael e Luciana para se aproximarem. Ele tinha anotado tudo, e o silêncio foi maior ainda quando a porta se fechou atrás deles. O juiz olhou para eles com um tom mais suave e disse que considerou cuidadosamente todos os pontos. O abandono real das meninas, a ausência de risco com Rafael, a história difícil dele mesmo e o envolvimento verdadeiro de Luciana. Ele falou que viu a coragem das meninas ao se expressarem, a força do vínculo emocional e que reconhecia que a lei existe para proteger, não para esmagar histórias como a delas. Então surpreendeu quando disse que tomaria uma medida diferente. Concedia guarda provisória conjunta a Rafael e Luciana, e que as meninas poderiam voltar para casa imediatamente, sob acompanhamento do conselho e com laudos psicológicos periódicos. Mas não era isso que surpreendeu mais. O juiz emendou dizendo que nomearia Dona Neide como custodiante legal, com visitas especiais, desde que ela se recuperasse. E que mandaria abrir investigação contra Flávio, o pai ausente, para tentar retomar a responsabilidade dele, se possível.
Olhou também para Arnaldo, ainda ali com a expressão de quem sai derrotado. Disse que, a partir dali, o trabalho de Diarmuid, Arnaldo não era impedir, mas ajudar a integrar as meninas no novo contexto familiar, com sensibilidade e respeito. A reação foi imediata. Rafael se ajoelhou para abraçar Isabela. Luciana segurou Mirella, que passou o braço no pescoço dela. Choraram juntos, sem se importar com curiosos e câmeras no corredor. O juiz ainda completou: família é quem cuida de verdade. Vocês cuidaram. Foi como se um peso enorme tivesse sido retirado de dentro do peito deles. Quando saíram, a reportagem que acompanhava foi autorizada a entrar e gravar o momento. As meninas falaram de novo, dessa vez aliviadas, dizendo que dali ia começar a vida que imaginavam quando pediram para o Rafael naquele primeiro dia. Arnaldo foi chamado pelo juiz e dispensado do caso, num recado claro de que seu papel ali tinha acabado. Luciana, Rafael e as meninas saíram juntos do fórum sob o sol da tarde, com a mãozinha de Isabela entre as deles e Mirella fazendo careta para distrair o clima. E no final do corredor, antes de voltarem para a casa nova, olharam para a câmera, improvisada do jornalista, deram um sorriso tímido e disseram: obrigado por escutar a gente. Nesse instante, o que parecia uma batalha impossível virou um início de verdade para todos. Depois da audiência, o processo seguiu seu curso. Com mais firmeza, mesmo com a guarda provisória concedida, ainda faltava o julgamento oficial que confirmaria se Rafael e Luciana poderiam ficar de vez com as meninas. Durante semanas, Marcondes preparou a defesa com cuidado. Colheu mais depoimentos, adicionou novas provas, juntou avaliações psicológicas das meninas que mostravam como o convívio com Rafael e Luciana era positivo. Enquanto isso, a rotina na casa começava a se firmar. Rafael levava as meninas à escola, ajudava com os deveres, levava no médico, cortava o pão no café. Luciana organizava os horários, fazia o almoço e lia para elas antes de dormir. Mas ninguém relaxava. Sabiam que era temporário, que bastava uma decisão contrária para tudo acabar de novo. Um mês depois veio o aviso. Audiência final marcada. Era tudo ou nada. No dia, a sala estava menos cheia. Arnaldo não fazia mais parte do processo. No lugar dele, uma nova representante do conselho, mais aberta ao diálogo, mais interessada no bem-estar real das meninas. O juiz também era o mesmo. Dessa vez a postura dele estava mais leve, como se ele já soubesse o que fazer. Rafael falou pouco. Disse que não era perfeito, que nunca pensou em ser pai, mas que agora não conseguia mais se ver longe delas. Luciana também foi direta. Não tem diploma para amor, mas tem presença. E é isso que a gente oferece. A promotora reconheceu que os fatos eram claros. Disse que, diante da evolução das meninas, da estabilidade emocional e do vínculo construído, não havia razões para negar o pedido. A assistente social leu o parecer final. As crianças estavam emocionalmente estáveis, bem cuidadas e adaptadas à nova rotina. Na hora da sentença, o juiz olhou para todos e disse que raramente via um caso tão claro, e então leu a decisão. Rafael e Luciana passariam a ser os responsáveis legais por Isabela e Mirella, com todos os direitos garantidos por lei. A palavra final estava dada. As meninas ouviram do corredor, porque não puderam entrar na sala. Quando Rafael saiu com o papel na mão e o rosto molhado de choro, elas correram. Isabela gritou: "É para sempre?" E ele respondeu sem conseguir falar direito, só balançando a cabeça e abrindo os braços. Mirella não disse nada, só se jogou no colo dele. Luciana veio logo atrás, abraçou os três e chorou também. O juiz saiu depois discretamente, mas com um sorriso. A funcionária do fórum entregou as certidões com os nomes completos, onde constava Rafael como pai e Luciana como mãe. Era oficial. De agora em diante, nada mais podia separar aquelas 4 vidas. E ali, naquela sala simples do prédio velho, a justiça fez mais que cumprir uma lei. Fez valer uma escolha baseada em cuidado de verdade. A mudança para a nova casa aconteceu num sábado de sol, com cheiro de tinta fresca nas paredes e caixas de papelão espalhadas pelos cômodos.
Rafael decidiu deixar o apartamento de cobertura no centro e se mudar com Luciana e as meninas para uma casa mais simples, num bairro tranquilo, com vizinhos barulhentos, cachorro na calçada e feira aos domingos. Queria um lugar com vida de verdade. Isabela escolheu o quarto com a janela virada para o jardim, porque gostava de ver o céu de manhã. Mirella quis o que ficava perto da cozinha. Disse que era para sentir o cheiro do café da Luciana. A casa era pequena, mas tinha tudo o que precisavam. Rafael comprou uma mesa grande para que todos pudessem comer juntos. Luciana pendurou fotos nas paredes, fotos de momentos bobos que viraram preciosos. O dia da pizza queimada, o sábado de chuva com filmes repetidos, o aniversário improvisado com bolo de padaria. As meninas voltaram para a escola como alunas regulares, mas agora com lanche novo na mochila, sorriso no rosto e alguém esperando na saída. Rafael aprendeu a fazer arroz sem deixar empapar. Luciana voltou a trabalhar, mas só meio período. O resto do dia era dividido entre os cuidados da casa e o tempo com elas. Às vezes, nos fins de tarde, os quatro se sentavam na varanda com os pés descalços, tomando suco e conversando sobre o dia. Isabela gostava de inventar histórias. Mirella desenhava tudo. Rafael escutava, sorrindo. E Luciana dizia que aquele silêncio entre uma frase e outra era o barulho mais bonito do mundo. Dona Neide recebeu alta, mas optou por morar com uma sobrinha, em outra cidade. Mandava carta de vez em quando. As meninas sentiam falta, mas sabiam que ela estava bem. E agora, podiam seguir em frente sem o peso do medo. O nome delas foi atualizado nos registros da escola, e o mural de fotos do corredor tinha uma imagem nova. As duas abraçadas com Rafael e Luciana, num domingo qualquer no parque, todas com os rostos iluminados pelo sol. Quando alguém perguntava, elas diziam com naturalidade: "Essa é a nossa família", sem precisar explicar. Rafael ainda era o mesmo homem de antes, mas mais leve, menos preocupado com números, mais ligado em aniversários, tarefas escolares, piolhos, sorvetes e pesadelos noturnos. Luciana dizia que ele virou pai antes de perceber. Ele dizia que foi elas que ensinaram, e as meninas, agora com rotina, casa, cuidado e colo, cresceram rápido, mas sem pressa. Aproveitavam cada momento como quem sabe o que é viver com saudade. E não queriam mais isso. O que começou com um pedido simples virou uma história enorme, feita de tropeços, lutas e descobertas. E ali, naquela casa cheia de vida, não existia mais dúvida. Era o começo de tudo. Sem volta. Sem medo. Só começo.